Jeremias, um nome que ressoa através dos séculos, é sem dúvida uma das figuras mais profundas e comoventes da Bíblia, vivendo em uma época de grande turbulência. Ele foi chamado para uma missão quase impossível de alertar o reino de Judas da destruição iminente que viria como um resultado de sua infidelidade a Deus, e aqui estamos, mergulhando na história deste profeta que com lágrimas nos olhos e uma voz trêmula proclamou verdades divinas que poucas pessoas estavam prontas para ouvir. Imagine uma época em que a nação elegeu estava à beira do colapso e onde Deus em sua infinita misericórdia ainda estava enviando mensagens de advertência, de esperança, de julgamento e restauração através de um homem. Era Jeremias, o profeta das lágrimas, nascido no final do século 7 a.C. Jeremias cresceu em uma época de mudança política e religiosa, quando o reino de Judá, governado por uma sucessão de reis que frequentemente desviavam o povo dos caminhos de Deus, estava em declínio. A nação, outrora próspera e protegida pela aliança com o Senhor, estava caminhando agora rumo à destruição, e é neste contexto que Deus chamou Jeremias para ser a sua voz entre o povo, uma voz que clamou no deserto espiritual. Desde muito jovem, Jeremias sentiu o peso deste chamado, uma responsabilidade que nunca tinha pedido, mas aceitou com relutância e obediência. A Bíblia nos diz que antes mesmo de seu nascimento ele já havia sido escolhido para esta missão. Antes de eu te formar no ventre de sua mãe, eu te conheci, e antes de você sair do seio dele, eu te consagrei, eu te estabeleci profeta das nações. Jeremias 155, uma missão divina que ele não poderia recusar mesmo diante de seus medos e suas inseguranças. Jeremias era um homem que conhecia as dificuldades que enfrentaria, não ignorava o sofrimento que adviria de ser a voz de Deus em um momento de tanta rebelião. O chamado de Deus, que veio com clareza inegável, não foi algo que ele aceitou facilmente. Foi uma missão de dor, de rejeição e solidão. Jeremias, como todo jovem, tinha seus medos e suas inseguranças. Ele não se via nem como um grande orador, nem como alguém capaz de confrontar os reis e as nações. Quando Deus chamou, a sua reação imediata foi de hesitação. Senhor Deus, aqui não sei falar porque sou uma criança. Jeremias 166. A humanidade de Jeremias brilha. Neste momento ele era afinal apenas um jovem consciente das suas limitações, mas Deus não é impressionado pelas fraquezas humanas, porque a sua força se realiza precisamente na fraqueza. E assim o Senhor respondeu ao medo de Jeremias com uma promessa de presença constante: não diga que sou uma criança, porque você irá a todos aqueles a quem eu te enviarei, e você dirá tudo o que eu ordenar. Não os tema, pois estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Jeremias 1:7-8. No entanto, o profeta levantou-se com o coração pesado para levantar o desafio que ele conhecia, que ele não falava em seu próprio nome, mas em nome de Deus. Aquele que o conhecia desde o ventre de sua mãe o escolheu para proclamar as palavras que ninguém mais queria dizer, e assim, com lágrimas nos olhos, Jeremias iniciou seu ministério, um ministério que seria marcado pela tristeza, sofrimento e lealdade inabalável ao Deus da Bíblia. O reino de Judá estava à beira do abismo, e as advertências de Jeremias soavam como um chamado final ao arrependimento. Ele não falava apenas de desastre e destruição, mas também da necessidade de retornar a Deus para abraçar novamente os mandamentos e a aliança que foram negligenciados. E assim começamos nossa jornada pela vida e ministério do profeta Jeremias. Lágrimas. Ao explorar sua história, veremos não apenas um homem que sofreu por sua fé, mas também um servo fiel que, apesar das adversidades, permaneceu firme na missão que Deus lhe havia confiado. O chamado de Jeremias o lançou em uma missão árdua e cheia de desafios. Ele não seria apenas um profeta, mas o porta-voz de Deus em tempos de grandes crises. Durante o reinado do justo Josias, a esperança de que Judas retorne aos caminhos do Senhor, mas com o passar dos anos ficou claro que os corações do povo permaneceram endurecidos. Jeremias foi encarregado de uma missão que exigiria coragem inabalável para alertar Judas da destruição iminente se ele não se arrependesse dos seus pecados. A nação que se desviara das fontes de água viva estava agora à beira da morte, colhendo os frutos amargos de sua rebelião, porque meu povo cometeu duas palavras. Eles me abandonaram, que sou uma fonte de água viva, para cavar para si cisternas rachadas que não seguram água. Jeremias 213. A missão de Jeremias foi em essência um ato de amor divino. Deus, em sua misericórdia, não queria que seu povo perecesse, mas que se arrependesse e voltasse para ele. Porém, a tarefa de Jeremias não era nada fácil. Ele fazia diariamente diante da resistência de um povo que não querem ouvir a verdade, que preferiram as palavras gentis dos falsos profetas às duras mas necessárias advertências de Deus. A idolatria e a corrupção espiritual foram os principais alvos das mensagens de Jeremias. Ele viu como o povo de Deus havia trocado a glória do Senhor por
ídolos de madeira e Pierre, como eles se afastaram do Deus verdadeiro para seguir falsos deuses que nada podiam fazer por eles. O coração de Jeremias estava partido ao ver a degradação espiritual de Judas, uma nação que uma vez foi chamada para ser santa e separada. Ele proclamou fervorosamente as palavras que o Senhor lhe deu, palavras que expuseram o pecado do povo e os chamaram a retornar à justiça, mas apesar dessas advertências, Jeremias não confrontado com o desprezo e a rejeição de muitos, incluindo os próprios líderes religiosos que deveriam ter sido os primeiros a ouvir e a arrepender-se no cerne da sua missão, Jeremias viu-se confrontado com um imenso problema: como continuar a pregar a um povo que se recusava a ouvir ainda assim? Ele perseverou sabendo que estava cumprindo a vontade de Deus. Essas advertências não eram apenas palavras vazias, mas uma tentativa desesperada de salvar Judas da destruição a cada nova profecia, a cada nova mensagem. Jeremias renovava seu compromisso com Deus, mesmo quando seu coração estava oprimido pelo fardo que carregava. Ele sabia que seu ministério não seria medido pelo número de conversões ou por sua popularidade, mas por sua fidelidade ao chamado divino. À medida que Jeremias progredia em sua missão profética, as consequências de sua fidelidade a Deus começaram a se manifestar dolorosamente. Ele se tornou cada vez mais uma figura controversa em Judas, alguém que não tinha medo de enfrentar a corrupção e a idolatria da época. Mas essa audácia não veio sem sofrer nenhum golpe. Jeremias enfrentou perseguição implacável tanto do povo como de líderes religiosos e políticos por seu compromisso de proclamar a verdade divina. Mesmo se ela era impopular, fez dela um alvo constante de ataques e retaliações. O próprio Deus havia avisado Jeremias que ele enfrentaria resistência, mas também havia prometido a ele que não o abandonaria. Eles farão guerra contra você, mas não o vencerão. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 119. Dentre as muitas adversidades que Jeremias enfrentou, uma das mais notórias foi a prisão ordenada pelo sacerdote Pashur. Jeremias, obediente ao chamado de Deus, nunca hesitou em dizer a verdade, mesmo quando esta verdade era dolorosa e impopular. Ele havia recebido uma palavra severa do Senhor, uma profecia anunciando a destruição iminente de Jerusalém e do templo, o coração espiritual de Judá para o povo e seus líderes religiosos. Era inconcebível que Deus permitisse tal desastre, especialmente contra sua própria casa, o templo, mas Jeremias, com a convicção de que somente a profunda comunhão com Deus poderia trazer, proclamou suas palavras de julgamento nos portões do templo, exortando o povo a arrependimento antes que fosse tarde demais. Entre os líderes religiosos que se opuseram ferozmente a Jeremias estava Pashur, o sacerdote encarregado da segurança do templo. Pashur não suportou as profecias de destruição de Jeremias, vendo-as como uma ameaça à estabilidade e à autoridade dos líderes religiosos. Para ele, Jeremias foi um agitador, alguém que teve que ser silenciado para que a ordem fosse mantida. O padre vê as mensagens de Jeremias como um ataque direto à sua própria posição e ao status quo a quem ele representava, dominado pela raiva e pelo desprezo. Pashur decidiu agir. Pashur ordenou que Jeremias fosse capturado, chicoteado e preso. Os açoites, uma forma de punição brutal, não só infligia dor física ao profeta, mas também tinha a intenção de humilhá-lo publicamente. Após o espancamento de Jeremias ter sido colocado em um jugo, um dispositivo de tortura que imobilizava as mãos e os pés, forçando o corpo a adotar uma posição dolorosa. Esse jugo foi colocado na porta superior de Benjamim, uma das entradas principais do templo, onde todos que passavam podiam ver o profeta em sua aflição. Foi uma clara tentativa de desacreditar Jeremias, apresentando-o como um criminoso aos olhos do povo. Durante toda aquela noite, Jeremias permaneceu algemado, suportando dor física e humilhação pública. Porém, mesmo em meio a essa adversidade, o profeta não perdeu a determinação. Ele sabia que sua missão era maior que o sofrimento momentâneo da manhã seguinte, quando Pashur ordenou sua libertação. Jeremias não recuou. Em vez de ceder sob pressão e abandonando sua mensagem, ele pronunciou uma nova profecia, desta vez diretamente contra Pashur. Ele anunciou que o nome de Pashur seria mudado para Magor Missabib, que significa terror por todos os lados, um nome que refletia o destino que aguardava o padre. Jeremias declarou que Pashur e sua família seria levada cativa para a Babilônia, onde morreriam e seriam sepultados como resultado de sua rebelião contra Deus. Jeremias 2016. No entanto, a jornada de Jeremias não foi apenas marcado pela bravura exterior. Ele também lutou interiormente com as dificuldades de seu chamado. Em momentos de profunda angústia, o profeta chegou a se arrepender do dia de seu nascimento, perguntando-se por que Deus o escolheu para uma tarefa tão dolorosa. Em Jeremias 2079, ele expressa seu desespero
Você persuadiu, eu sou eterno e me deixei convencer, você me agarrou, você era o mais forte, todos os dias eu sou motivo de chacota, todo mundo ri de mim se eu disser que não vou mais pensar nele, eu não falarei mais em seu nome, aí meu coração como um fogo devorador trancado em meu EOS. Canso de contê-lo e não consigo. Essas palavras revelam a intensidade da batalha espiritual e emocional que Jeremy travava na luta entre o desejo de desistir e o impulso irresistível de cumprir o chamado de Deus, mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Jeremias havia se tornado uma figura extremamente impopular pelos líderes políticos e militares de Judas, entre os mais furiosos com as profecias de Jeremias. Encontraram os príncipes de Judas que o consideravam uma ameaça à sua autoridade e à própria sobrevivência da cidade, foram até o rei Zedequias e exigiram que Jeremias fosse severamente punido. Zedequias, um rei fraco e indeciso, oscilando entre o medo dos líderes e a consciência de a verdade nas palavras de Jeremias, cedeu à pressão dos príncipes. Com a permissão do rei, eles agarraram Jeremias e decidiram se livrar dele da maneira mais cruel que ele poderia imaginar, jogando-o em uma cisterna. A cisterna em questão era uma velha caixa d'água localizada no pátio da prisão e pertencia a Malquija, um dos príncipes. Naquela época a cisterna não continha mais água, mas estava cheia de lama espessa e profunda, sem possibilidade de se mover ou escapar. Jeremias foi jogado na cisterna, afundando na lama a ponto de quase não conseguir se mover. Na escuridão, o frio e a umidade o cercavam e a morte por fome ou asfixia parecia inevitável. Os príncipes pensaram que ao deixar Jeremias ali, ele poderia finalmente reduzi-lo ao silêncio sem precisar pagar diretamente. No entanto, no meio desta terrível situação, a providência divina interveio inesperadamente. Ebed-Meque, um etíope que servia na corte de o rei Zedias, soube o que havia acontecido com Jeremias. Ebed-Meque era um homem de coração compassivo e, apesar dos riscos, decidiu interceder pelo profeta. Foi ver o rei e denunciou corajosamente a injustiça cometida contra Jeremias. Zedequias, talvez pela culpa ou pela memória das advertências de Jeremias, autorizou Ebed-Meche a salvar o profeta da cisterna. Ebed-Meche então reuniu alguns homens e improvisou cordas feitas de trapos e roupas velhas, nas quais ele baixou suas cordas cisterna e orientou cuidadosamente Jeremias a colocá-los debaixo dos braços para que fosse retirado da cisterna. Este ato de bondade e coragem salvaram a vida de Jeremy, que uma vez retirado da cisterna estava exausto e coberto com bol, mas ainda vivo. Após seu resgate, Jeremy foi colocado de volta na prisão do tribunal, onde, embora ainda preso, ele estava pelo menos no abrigo das terríveis condições da cisterna. Este episódio da cisterna de Bol não é apenas uma história de perseguição, mas também um testemunho da fidelidade de Deus em meio ao sofrimento extremo. Jeremias, mesmo diante de uma morte aparentemente certa, foi apoiado por providência divina através do Ebed-Meque, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores, Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis a Ele. A história nos lembra que não importa quão profunda seja a cisterna de dificuldades em que nos encontramos, sempre há esperança e libertação na fidelidade de Deus. Mais tarde, uma vez liberado, o ministério de Jeremias continuou essas mensagens, tornando-se cada vez mais sombrias e urgentes. Ele foi chamado para proclamar o julgamento de Deus sobre Judas, e um dos mais devastadores que ele recebeu dizia respeito à destruição de Jerusalém, aquela cidade que tinha sido o centro da adoração de Deus e o símbolo de sua presença entre o povo. Estava agora destinada à ruína devido à contínua desobediência e rebelião de seus habitantes. Jeremias não mediu palavras ao descrever o desastre que se aproxima, e suas advertências tornaram-se o centro de seu ministério. Eis que enviarei todos os povos do norte, diz o Senhor, e os trarei contra esta terra, contra seus habitantes e contra todas as nações. De todos os lados os condenarei ao proibido, os reduzirei à desolação e à vergonha eterna. Jeremias 259. O impacto das profecias de Jeremias foi profundo, especialmente porque ele falou contra a antiga cruz popular segundo a qual Jerusalém era inviolável. Muitos em Judá acreditavam que Deus nunca permitiu que sua cidade santa fosse destruída, especialmente o templo onde sua presença residia. No entanto, Jeremias, com coragem e convicção, desafiou essa falsa segurança. Ele proclamou que a própria presença de Deus havia sido profanado pela idolatria e pelo pecado desenfreado do povo. Como resultado, Deus usaria Nabucodonosor, o rei da Babilônia, como instrumento de seu julgamento. Esta profecia não apenas chocou os ouvintes de Jeremias, mas também os enfureceu, porque era inconcebível que Deus permitiria uma nação estrangeira destrói sua cidade e leva seu povo cativo. Um dos confrontos mais notáveis de
Jeremias ocorre com o falso profeta Anania tentando oferecer uma mensagem de esperança que contradisse. Jeremias declarou publicamente que o jugo babilônico seria quebrado em 2 anos e que os cativos, bem como os tesouros do templo, seriam devolvidos a Jerusalém. Jeremias inicialmente respondeu com amarga ironia, desejando que as palavras de Ananias fossem verdadeiras, mas sabendo que eram falsas. Ele então anunciou em nome de Deus que Ananias estava enganando o povo e que em vez de paz haveria guerra. Fome e paz. O profeta que profetizou paz quando sua palavra for cumprido. Então este profeta será reconhecido como enviado pelo Senhor. Na verdade, Jeremias 289 logo após a morte de Ananias, confirmando a verdade das palavras de Jeremias e o julgamento de Deus sobre aqueles que distorceu estas palavras. Apesar da dureza destas profecias, Jeremias também trouxe mensagens de esperança para o futuro no meio da destruição iminente. Ele falou da promessa de restauração, embora esta restauração não ocorreria até depois de um período de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos para a Babilônia, irei visitá-los e cumprirei minha boa palavra para com vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Jeremias 2910. Esta promessa, contida em uma carta enviada aos exilados na Babilônia, ofereceu um vislumbre de esperança em meio às trevas, mostrando que o julgamento de Deus sempre foi acompanhado de sua misericórdia e que ele não havia abandonado completamente seu povo. A profecia sobre a destruição de Jerusalém culminou em um dos momentos mais trágicos da história de Judas. Em 586 AC, as palavras de Jeremias se tornaram realidade com uma precisão assustadora. Os babilônios invadiram a cidade e destruíram o templo e levaram grande parte de a população cativa. Aqueles que zombaram e rejeitaram as palavras de Jeremias estavam agora vivendo a dura realidade que ele havia previsto. A cidade que antes brilhava como um farol de glória foi reduzida a ruínas, e o lamento de Jeremias ecoou entre as pedras quebradas e os corações partidos dos poucos sobreviventes desta. O episódio é um testemunho poderoso do cumprimento das promessas de Deus. Deus, tanto julgamento quanto restauração. Jeremias, fiel ao seu chamado, proclamou a verdade divina mesmo quando ela era impopular e dolorosa. Depois a destruição de Jerusalém e a desolação que se seguiu a Jeremias, o profeta, que predisse seus eventos com terrível precisão, expressou sua dor e tristeza de uma forma que ressoaria através das gerações. Um homem que testemunhou a ruína completa da sua nação, da sua cidade e do seu povo. As palavras do lamento não são apenas um registro histórico, mas um grito de dor e desespero. Um grito cru e visceral do luto coletivo de Israel. Como ela fica solitária nesta cidade tão populosa que se tornou como uma viúva, ela que era grande entre as nações. Lamenta 11. Este primeiro grito resume a dramática transformação de Jerusalém, de uma cidade vibrante e cheia de vida para uma cidade desolada e cidade abandonada. A poesia do lamento está estruturada em forma acróstica, cada capítulo começando com uma nova letra do alfabeto hebraico. Este formato reflete uma tentativa de encontrar ordem em meio ao caos, um esforço para articular de maneira organizada a dor e a confusão que se seguiram à destruição. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, derrama sua alma em cada linha, descrevendo não apenas a devastação física de Jerusalém, mas também o sentimento de abandono espiritual que permeou o povo do templo, que tinha era o centro de adoração a Deus, estava em ruínas e o povo sentia como se o próprio Deus os tivesse abandonado. O Senhor tornou-se como um inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e ele multiplicou na filha de Judas o luto e a lamentação. Lamentação 25. As lamentações de Jeremias captam a dor de um povo confrontado com as consequências da sua própria desobediência. O profeta não apenas lamenta as perdas tangíveis, as vidas, as casas, o templo, mas também a perda do favor de Deus. Ele reconhece que a destruição é o resultado do justo julgamento de Deus, mas isso não alivia a intensidade da sua dor. Jeremias expressa um sentimento de culpa coletiva, acreditando que as calamidades que ocorrem caíram sobre Jerusalém eram imerecidos por causa dos pecados contínuos de seus habitantes. Os profetas e sacerdotes pecaram na cidade santa, eles derramaram o sangue da lamentação justa. 4:13. Este reconhecimento do pecado e da justiça de Deus é um tema recorrente ao longo do livro, mostrando que, mesmo no meio do lamento, há uma compreensão de que Deus permanece justo e soberano, mas no meio da escuridão do lamento há lampejos de esperança. Jeremias, mesmo no seu profundo sofrimento, não perde de vista a misericórdia de Deus, apela ao povo para que a disciplina de Deus, embora severa, não seja o fim da história. A bondade do Senhor não se esgota, as suas compaixões não chegam ao fim, são renovadas a cada manhã, que sua fidelidade é grande. Lamentação
3:22-23 Essas palavras oferecem uma âncora no meio da tempestade, um lembrete de que apesar de tudo a fidelidade de Deus permanece. Sugere que existe um caminho para a restauração, que a graça de Deus é ainda maior do que o julgamento, e em última análise, trará cura e renovação ao seu povo. O livro de Lamentações não termina com uma resolução completa, mas deixa o leitor com um sentimento de expectativa e esperança. Estas palavras nos lembram que, por mais dolorosas que sejam as consequências do pecado, a porta à esperança nunca se encerra completamente nas Lamentações. O profeta não apenas narra a destruição de Jerusalém, mas também abre o caminho para o próximo capítulo da história de Israel, um capítulo que ficará marcado através da renovação e do retorno à aliança com Deus. Nos últimos dias do ministério de Jeremias, o profeta se deparou com um cenário ainda mais difícil, com Jerusalém destruída e a maioria do povo exilado na Babilônia. Os poucos restantes em Judá estavam desesperados. Seus sobreviventes, em vez de virar a Deus e seguindo as palavras do profeta, decidiram seguir sua própria voz, buscando proteção e segurança no Egito para eles. O Egito parecia ser a última esperança para escapar da ira babilônica. Mas os fiéis de Jeremias, seu apelo continuou a alertá-los contra esta decisão. Ele proclamou que a aparente segurança que o Egito oferecia era apenas uma ilusão e que a desobediência continuaria a trazer consequências terríveis. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: você viu todo o mal que eu trouxe a Jerusalém e todas as cidades de Judá. Elas estão hoje devastadas e ninguém mora lá. Jeremias 442. Apesar das advertências claras e diretas de Jeremias, os líderes e o povo de Judá estava determinado a fugir para o Egito. Eles ignoraram completamente as palavras do profeta, acusando-o de traição e alegando que ele estava conspirando com os babilônios. Jeremias tentou de todas as maneiras dissuadir o povo de sua teimosia, mas seus esforços foram em vão. Os líderes decidiram sequestrar Jeremias e levá-lo à força para o Egito com o resto do povo. Este ato de rebelião não apenas violou as ordens diretas de Deus, mas também selou o destino daqueles que o seguiram. Egito. Jeremias continuou a profetizar agora em uma terra estrangeira, longe de sua devastada pátria, mas essas palavras não perderam a clareza nem a intensidade. Você sabe que hoje você testemunha contra si mesmo, pois pecou contra o Senhor e não obedeceu à sua voz nem andou de acordo com sua lei, seus estatutos e seus testemunhos. Jeremias 44:23 No Egito, Jeremias proferiu uma de suas últimas e mais sombrias profecias. O julgamento de Deus seguiria o povo mesmo nesta terra. Ele declarou que, assim como Jerusalém havia sido destruída, o Egito enfrentaria o julgamento divino, e os restos mortais de Judas que fugiram para lá não escapariam do alcance de Deus. O Egito, que ele via como um refúgio seguro, se tornaria seu túmulo. Assim diz o Senhor: eis que entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos daqueles que querem a sua vida, assim como entreguei Ezedias, rei de Judas, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo que queria sua vida. Jeremias 4.430. Esta profecia final foi uma sentença de morte para aqueles que persistiram em sua desobediência. Historicamente, não há nenhum relato bíblico ou extrabíblico detalhado que confirme diretamente o cumprimento específico de todas as partes desta profecia do homem exato descrito por Jeremias. No entanto, sabe-se que o Egito enfrentou várias invasões e conflitos durante este período, incluindo ataques dos babilônios sob o comando de Nebucadnezzar. Esses eventos podem ser vistos como o cumprimento geral da profecia de Jeremias sobre o julgamento que viria sobre o Egito e os judeus que ali se refugiaram. Embora o relato bíblico não forneça uma conclusão definitiva sobre o destino de seus refugiados, embora a Bíblia não fornecem detalhes explícitos dos últimos dias de Jeremias, as tradições judaicas e cristãs sugerem que o profeta teve um fim trágico no Egito. Algumas tradições afirmam que ele foi apedrejado até a morte por seus próprios compatriotas que recusaram ouvir suas palavras até o último momento. Este destino sombrio, embora não confirmado pelas Escrituras, está de acordo com a vida de um profeta que enfrentou constantemente rejeição, perseguição e sofrimento por causa de sua fidelidade a Deus. A morte de Jeremias, o que quer que marque o fim de um dos ministérios proféticos mais intensos e difíceis da Bíblia. Jeremias, ao longo de sua vida, exemplificou o que significa ser fiel a Deus mesmo quando todos ao seu redor. Essas últimas profecias estão se voltando contra você no Egito. Testemunhar a sua dedicação inabalável ao chamado divino, mesmo diante de um futuro incerto e perigoso, ele nunca comprometeu a verdade. Mesmo quando isso lhe custou toda a história de Jeremias até estes dias finais, é um
Poderoso lembrete de que a obediência a Deus não nem sempre leva a uma vida fácil, mas sempre leva a uma vida significativa e mesmo quando as vozes da desobediência parecem triunfar, a palavra de Deus proclamada por seus servos fiéis permanece imutável e eterna. Espero que você gostei do vídeo de hoje. Não esqueça de clicar em curtir e deixar seu comentário, e para continuar nos seguindo basta clicar em um dos vídeos que aparecem na sua tela. Obrigado pela saudação e que Deus o abençoe.